Fala concurseiro, professor Charles Carvalho e o Snipe Concursos. Hoje iremos trabalhar o regime jurídico do município de Marituba, que é a Lei 036 de 98. Certo, galera? O que é importante você saber aqui, que qualquer lei que você venha estudar, qualquer norma que você venha estudar, ela tem como base a nossa Constituição Federal, tá? A nossa Constituição de 88. O regime jurídico tem como base o artigo 39, tá? Então, lá no artigo 39 da Constituição, ele diz que a União, olha o que ele fala aqui, ele fala assim, a União, os estados, o DF e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único, né? E planos de carreira, ou seja, PCCR. Então, cada ente político vai criar seu regime jurídico. Por exemplo, concurso público para a Polícia Federal, que o edital está aberto. Qual é o regime jurídico que a galera vai estudar? A 8112/90, tá? Concurso para Polícia Civil e Polícia Penal do Pará, que vai vir aí. Então, o regime jurídico do Pará, por exemplo, é a 5810/94, tá bom? Município, por exemplo, se eu pegar o município aqui de Belém, o município de Belém vai ser a 7502/90. Se eu pegar o município de Ananindeua, o regime jurídico vai ser a 217705. Se eu pegar o município, por exemplo, bem aqui vou colocar, o município de Castanhal, vai ser a 003/99. Se eu pegar o município de Marituba, que nós vamos estudar agora, é a Lei 036/98. Então, cada ente vai ter um regime jurídico único, certo, galera? Bora lá para a lei. Título 1, capítulo único das disposições preliminares. O que é importante aqui, galera, artigo 1º cai em prova. O Banco Setup já perguntou, artigo 1º. O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Marituba, bem como de suas fundações e autarquias quando criadas, é o estatutário. Então, não esqueça, o regime jurídico dos servidores do município de Marituba é estatutário, tá bom? Não é CLT, é estatutário. É uma lei que define os direitos, deveres e responsabilidades do servidor. Essa lei compõe o regime jurídico dos servidores, que é o estatutário. Certo, galera? Muito importante para a prova. Olha lá. Artigo 2º, muito importante. O que é que diz o artigo 2º? Para efeito desta lei, servidor, que está em destaque aqui, é a pessoa legalmente investida em quê? Investida em cargo público. Em cargo público. Esse cargo público ele pode ser de provimento efetivo, né, segundo a lei, ela coloca aqui, ou em comissão ou comissionado. Tá? Muito importante para a tua prova. Galera, olha lá. A banca ela pode dizer para ti assim mesmo: servidor é a pessoa legalmente investida em emprego, cargo e função. Errado. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Por quê? Quando estudamos, por exemplo, quando estudamos a regra de agentes públicos, de agentes, né, de agentes públicos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que esse agente público, existe várias espécies, os agentes políticos, os particulares em colaboração com o Estado, e existe os chamados agentes administrativos. Os agentes administrativos aqui, eles se dividem em três: em temporário, em seletista e em estatutário, tá? Estatutário. Qual é a diferença aqui? O temporário, ele exerce o quê? Ele exerce uma função, tá? Então, uma função temporária. O seletista, ele exerce o quê? Exerce emprego público, tá? Que é um empregado público. E o estatutário exerce cargo, tá? Exerce cargo público que você aprendeu que pode ser efetivo em comissão, tá?
O seletista, esse seletista aqui, ele é regido pela CLT, né? O estatutário, né? Ele é regido por um estatuto, que no caso de Ananindeua, ou no caso de Marituba, é a 036. O estatutário, ele é chamado de quê? De servidor público estrito sensu. Certo, galera? Então, servidor público estrito sensu. Então, o que é que a banca vai dizer aqui para fazer você errar uma questão? Ela vai dizer, para efeito da Lei 036, Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Marituba, servidor é pessoa legalmente investida em cargo, emprego em função. Errado, somente em cargo, porque emprego é o empregado público que é CLT, tá? Temporário exerce função, então a função é do temporário. Então vai ser o quê? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público que pode ser efetivo ou em comissão. Certo, galera? Bem fácil aqui o artigo 2º. Artigo 3º. Cargo público, que tu aprendeu que pode ser, logicamente, efetivo ou em comissão. Como unidade básica da estrutura organizacional, ele é o quê? Ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor. Então, gente, tu já sabe que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que pode ser efetivo ou comissionado. O cargo público, ele é uma unidade básica, segundo o RJU de Marituba, da estrutura organizacional. E nada mais é que o cargo público, que é um conjunto de atribuições, tá? Então, olha lá, é um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor. Então, quando você passar, por exemplo, para o concurso da Guarda Municipal de Marituba, que você vai passar, o que acontece? Se você olhar o edital agora, você vai ver que tem lá um anexo com as atribuições do cargo. Aquelas atribuições do cargo, galera, ela foi criada por uma lei. Então, uma lei que criou o cargo da GCM, e essa lei define quais são as atribuições, quais são as responsabilidades, quais direitos servidores, ou seja, o agente ou então o policial, futuro policial municipal, ele vai ter direito, quais são os deveres desse servidor. Então, a lei define as atribuições e responsabilidades, mas não só esses dois, mas também define direitos, garantias, vantagens ao servidor. Então, cuidado, cargo público ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuída a um servidor. Fica atento. Parágrafo único diz: os cargos públicos são criados por lei. Galera, nunca esqueça, cargo público é criado por lei, tá? Então, os cargos públicos são criados por lei, que os denominará, ou seja, ele vai ter denominação própria. Então, por exemplo, lá no teu concurso existe o cargo de quê? De guarda civil municipal, né? Então, há uma denominação, mas existem outras denominações: professor, pedagogo, analista, técnico. Então, o cargo público ele é criado por lei. A banca vai dizer que o cargo público é criado por decreto, que ele é criado, por exemplo, por portaria. Não. É a lei que cria cargo público. A lei também vai denominar, né, se ele é analista, técnico, e disporá quanto à sua remuneração. Então, a lei vai definir quanto o servidor que vai ocupar esse cargo ele vai ganhar de vencimento base, de vantagens que vai compor a sua remuneração também. Certo, galera? Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional serão organizados e providos na forma da lei, tá? Então, os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional serão organizados e providos na forma da lei. Lembrando, tá, que a lei 036 ela vai alcançar toda a administração. Então lembra, essa lei aqui 036
de 98, que é o regime jurídico de Marituba, ele vai alcançar toda a administração direta do município. Quando eu falo administração direta do município, estou me referindo a quê? Estou me referindo aqui ao Poder Legislativo, aos órgãos do Poder Legislativo e aos órgãos do Poder Executivo do município. Lembrando que essa lei também ela vai alcançar a administração indireta do município. Só que quando eu falo da administração indireta, eu estou me referindo somente a duas entidades da indireta, que é as fundações e as autarquias, tá? Somente. O regime jurídico de Marituba ele não vai alcançar a empresa pública do município e nem a sociedade de economia mista, porque quem trabalha nesses entes são empregados públicos. Certo, galera? Bora lá? Artigo 5º. As carreiras serão organizadas em grupos de cargos, né? Então, grupos ocupacionais de cargos, dispostos de acordo com a natureza profissional e a complexibilidade de suas atribuições, tá? Guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade. Quadro é o conjunto de cargos, de carreira e em comissão, integrante da estrutura dos órgãos da administração pública direta do município, de suas autarquias e de suas fundações, tá? Então, galera, por exemplo, tu vai estudar, ou já está estudando, por exemplo, a lei de estruturação, da reestruturação da Guarda Municipal de Marituba, né? E você aprendeu lá que existe uma carreira, né? Existe uma carreira para a guarda. Essa carreira, ela compõe-se, né? Essa carreira do município de Marituba aqui, da GCM, ela compõe-se de quadros, né? Tu vai estudar lá na lei de reestruturação. Quadros. Esses quadros serão de provimento efetivo, né? Efetivo, que são, logicamente, os guardas, né? E existem os quadros de provimento em comissão. Em comissão. E ainda existe também os quadros de função gratificada, tá? Gratificada. Isso tudo dentro da carreira. Isso dentro da carreira na GCM, tá? Por exemplo, esses cargos de comissão aqui, vai estar lá um inspetor, o inspetor, o subinspetor, tá? A direção, isso tudo dentro desse comissionado aqui. Ah, então, isso vai aprender lá, lógico, na lei de reestruturação do município, que é a 318. Certo, galera? Artigo 7º, importante para a prova. Olha o que diz o artigo 7º, galera. O artigo 7º diz que é vedado, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em lei. Então, qual é a regra? A regra é que é proibido o exercício gratuito de cargo público. Então, é proibido. Só que isso é uma regra que tem exceções. Quais são as exceções? Existe, a lei prevê, né? Então, mesário, jurado, conscrito, né? São exceções. Então, fica atento aí para você não confundir. É bem fácil, mas a banca pode te confundir. Ela vai dizer assim, ó, é facultado, como regra, é facultado o exercício gratuito de cargos públicos, exceto os casos previstos em lei. Não, a regra é que é proibido e não facultado. Certo, galera? Artigo 8º diz: qualquer aumento de salário pago pelo município somente, apenas, poderá ser concedido por meio de lei, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo de Marituba, que é a Câmara Municipal, tá bom? Então, o aumento de salário, quem vai aprovar? É a Câmara Municipal. Através de quê? Através de lei. Então, qualquer aumento de salário pelo município só poderá ser concedido por meio de lei, e quem aprova, quem cria a lei, é o Legislativo, que no caso aqui é a Câmara Municipal de Marituba. Então, bem fácil, o artigo 8º, né, galera? Bora lá. Galera, título 2, mano, ele cai em prova, professor, ele despenca.
Então, título 2, capítulo 1 do provimento. Seção 1 das disposições gerais, certo? Bora lá. O que é importante aqui? Artigo 9º diz: requisitos básicos, então fica atento, são requisitos básicos para ingresso no serviço público de Marituba. Quais são os requisitos básicos aqui? Por que requisitos básicos? Porque vai depender do cargo que você vai exercer, que você almeja, pode se exigir outros requisitos. Né? Então, por exemplo, para ser procurador do município, né, tem que ser bacharel em direito, né, existem outros requisitos, né, para você ocupar certo cargo público. Então, por isso que é requisitos básicos, tá? Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Ele fala nacionalidade brasileira. Quando eu falo em nacionalidade brasileira, lembra, estou me referindo ao brasileiro nato, segundo o artigo 12, inciso 1, a linha ABC, lá da Constituição, e o brasileiro naturalizado, tá? Naturalizado, que está lá no artigo 12, inciso 2, a linha A e B da Constituição Federal. Então, um dos requisitos é a nacionalidade brasileira ou equiparada brasileira. Essa equiparação aqui é em relação ao português de Portugal, tá? Então, é o português de Portugal. Fica atento aí para você não confundir. Certo, galera? Só que, olha lá, o edital da GCM, ela não fala nacionalidade brasileira ou equiparada, ela só cita nacionalidade brasileira, tá? Mas no regime jurídico, ele fala nacionalidade brasileira, que é o brasileiro nato ou naturalizado, ou equiparada brasileira. Outra coisa importante, a banca pode dizer que somente brasileiro nato pode ocupar o cargo de guarda municipal do município de Marituba. Errado, tá? Então, nacionalidade brasileira abrange tanto nato quanto naturalizado. Outro requisito básico é o gozo dos direitos políticos. Galera, jamais um brasileiro, né, nato ou naturalizado, que tiver, por exemplo, com seus direitos políticos suspenso ou perdidos, segundo o artigo 15 da Constituição, tá? Então ele jamais vai poder, por exemplo, tomar posse em cargo público. Então, quando ele fala gozo dos direitos políticos, tem que estar quite com as obrigações eleitorais, por exemplo, aqui. Né? Não está com seus direitos políticos suspensos ou perdidos, segundo o artigo 15 da Constituição, gozando plenamente dos direitos políticos. Outro requisito é a quitação com obrigação militar e eleitoral. Tá? Então, está quite com as obrigações militares e eleitoral. Galera, aqui é bem fácil, não tem como tu errar. Mas imagine que a banca queira ser maliciosa. Aí ela fala: um dos requisitos básicos para o ingresso no serviço público em Marituba é a quitação com as obrigações eleitorais e militares para ambos os sexos. Opa, errada a questão. Por quê? Porque militar é só para o homem, né? Então, só para o homem. Aqui o eleitoral, sim, o eleitoral para ambos os sexos, né? Ambos os sexos. Então, fica atento com uma coisa bem fácil, mas que a banca pode tentar te fazer você errar uma questão fácil dessa. Nível de escolaridade exigida para o cargo. Gente, o cargo que você está almejando, ele coloca o nível exigido para você ocupar. Qual é? Nível médio. Mas concurso para a Polícia Federal exige nível superior, para analista nível superior. Né? Existem cargos para braçal, por exemplo, no município, para merendeira, que basta nível médio. Mas quem pode mais, pode menos. Se eu tenho nível superior, posso fazer concurso de nível superior, de nível médio e fundamental. Agora, se eu tenho só fundamental, jamais vou fazer, né, eu poderei tomar posse em um cargo de nível médio ou superior, a não ser que no ato da posse eu já esteja com aquele nível exigido para o cargo. Então, eu posso, por exemplo, concorrer ao cargo da GCM, mas está concluindo o ensino médio ainda. Estou no terceiro ano do ensino médio. Posso fazer concurso? Claro que eu posso, desde que no ato da posse eu já tenha concluído o ensino médio. Então, essa é a ideia, tá bom? Bora lá.
Outro requisito, idade mínima de 18 anos, tá? Então, a idade mínima para fazer concurso público no Brasil é 18 anos, tá? Que é você tem que estar plenamente capaz de exercer, né, as atribuições como um servidor, como, na verdade, como um civil, como um cidadão. Então, a idade mínima é 18 anos. Por exemplo, no regime, no edital da GCM, ela coloca lá uma idade máxima, né? A idade máxima para 50 anos. 50 anos para a GCM. Então, idade mínima de 18, 50 anos a idade máxima aqui para a GCM. Professor, mas qual é a idade da aposentadoria compulsória? 75 anos, tá? Então, hoje, depende do cargo, eu posso fazer um concurso com estou com 50 anos, 65, com 60 anos, posso fazer um concurso, por exemplo, por TJ, sem problema nenhum, tá? Então, a idade mínima é 18. A máxima, cada carreira vai definir. Em regra, né? Quem define a idade máxima de 30 anos, 35, 50, são da área de segurança pública, por exemplo. Outro requisito, sanidade física e mental. Correto, né, galera? Como é que eu vou tomar posse no cargo da Guarda Municipal de Marituba se eu tenho uma deficiência? Se eu tenho alguma... fisicamente eu sou incapaz, tá? Então, um anão não pode ser um deficiente, né? Uma pessoa que tem tetraplegia, paraplegia, também não pode fazer o concurso público para a guarda. E, logicamente, mental. Você tem que estar lá com condições psicológicas, psiquiátricas ali em dia, né? Então, não pode estar com um problema mental, por exemplo, e ocupar um cargo da guarda. Já pensou? Eu dando uma arma, né, a direção, então uma arma para um agente de segurança pública com problemas psicológicos? Então isso aí tem que ser observado e isso aí você vai passar nas fases do concurso, tá? Então o requisito aqui é sanidade física e mental é um outro requisito. E a novidade aqui, né, é não ter sido demitido no serviço público federal, estadual ou municipal. Então, segundo o regime jurídico de Marituba, se o servidor for demitido no serviço público, se ele foi demitido no serviço público da União Federal, estadual, não importa o estado, ou municipal, ele não pode, né, ingressar no serviço público de Marituba. Claro que isso aqui não está bem explicado, né? Mas seria assim uma demissão a bem do serviço público, mas que você poderia questionar aqui judicialmente esse requisito. Mas, para a prova, basta você memorizar, compreender isso aqui. Um dos requisitos é não ter sido demitido no serviço público na esfera federal, estadual ou municipal. Certo, galera? Bem fácil aqui. Professor, tem macetinha aqui para mim memorizar isso aqui? Claro que tem, ó. Quais são os requisitos para mim, por exemplo, ocupar um serviço público? Nasci kit e com sanidade, e aos 18 gozei ao nível de não ser demitido. Olha lá. Então, quando eu coloco aqui nasci, nasci de nacionalidade, não é isso? Nacionalidade. Kit é a quitação, né? A quitação com as obrigações eleitorais e militares. Sanidade é sanidade física e mental. 18 é a idade mínima, né? A idade mínima. Gozei, né? É o gozo dos direitos políticos. Não pode estar suspenso, nem perdidos. Nível é o nível de escolaridade exigida para o cargo, né? ISM nível médio. E não ser demitido na esfera federal, estadual e municipal. Certo, galera? Bem fácil, não dá para errar isso aqui na hora da prova. Bora lá? Parágrafo 1º diz: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Correto. Por isso que o caput do artigo 9º lhe diz requisitos básicos. Porque
depende da atribuição do cargo que você almeja, existem outros requisitos. Por exemplo, aptidão, capacidade, por exemplo, para GCM, vai fazer exames, teste físico, né? Então, por exemplo, para ser assistente administrativo no município de Marituba, não preciso fazer barra, por exemplo, preciso correr, mas para GCM, sim, né? Para mim ser, por exemplo, procurador, tem que ser formado em direito. Então, existem alguns requisitos, né? Depende da atribuição do cargo, ele vai exigir outros requisitos aqui. Cuidado, galera. Pessoa com deficiência pode fazer concurso público? Pode. Para todos os cargos? Claro que não. Existem alguns cargos que não podem ser ocupados por pessoas que têm determinada deficiência. Mas existe cargos que uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, pode exercer. Uma pessoa que tem uma deficiência em um dos braços, por exemplo, pode exercer, não há problema. Um anão também pode exercer. Então, é deficiente, pode concorrer a cargo público? Pode, sem problema nenhum, tá? As pessoas portadoras, né? Então, esse termo não se usa mais, mas está aqui na lei, pode cair, vai estar a mesma coisa, pode memorizar para a prova. As pessoas portadoras ou as pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições não sejam, olha lá, não sejam incompatíveis com a deficiência que são portadoras. Então, por exemplo, um paraplégico pode ser GCM? Não. Mas ele pode ser do setor administrativo sem problema nenhum, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Artigo 10. O provimento de cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente de cada poder, ou seja, legislativo e executivo, do dirigente da autarquia, ou seja, ou da fundação pública. Então, o ato de provimento vai se dar pela autoridade competente. Se ela for da administração direta do município, ou seja, legislativo e executivo, vai ser pela autoridade competente daquele órgão. Já se for, por exemplo, se eu fiz concurso para uma autarquia do município, uma fundação do município, vai ser o dirigente dessas entidades. Certo, galera? Outra coisa importante que está no artigo 11. Tu só vai ser servidor do município, tu só vai ser investido em cargo público com a posse. A banca vai dizer que tu vai ser investido com a nomeação. Não, tu vai ser investido com a posse, tá? Então, existe aqui o concurso público, né? O concurso público, só vou abreviar aqui, numa próxima aula eu vou falar com calma isso aqui. Do concurso público eu vou ser nomeado, vai ocorrer a minha nomeação, que é a minha forma de provimento originária. Da nomeação eu vou tomar posse. Da posse eu vou entrar em exercício, tá? Em exercício. Do exercício eu passo pelo estágio probatório e depois pela estabilidade. Estabilidade, tá? Então esse é o caminho aqui. Mas eu vou me tornar servidor com o quê? Quando eu assinar o termo de posse. Eu só vou ser investido em cargo público com a posse. Eu só me tornarei servidor se eu assinar o termo de posse. Certo, galera? Cuidado com o artigo 11, que é importante. O artigo 12, galera, é muito importante para a tua prova. Por quê? Ele fala das formas de provimento. Primeiramente, o que é provimento? Provimento, ele é sinônimo de ocupação, de preenchimento, né? Preenchimento, tá? De ocupação, preenchimento. Então, forma de provimento. Quais são as formas que o cargo público será ocupado, preenchido, tá? Então, essa é a ideia aqui. Bom, são várias formas de provimento. Aí eu coloquei, logicamente, no teu material, né, um macetinho, um mnemônico para te ajudar. É o tapa no R4, tá, gente? Então, esse mnemônico aqui eu criei para você. Se alguém copiar, assistir o vídeo aula e copiar, não há problema. O importante é que você aprenda, tá? Então, tapa no R4. O que é o tapa no R4? O T é forma de provimento, transferência. O A, a extensão. Depois eu falo do aproveitamento. Então, a extensão. O P, promoção. O outro P, progressão. O A, agora sim, aproveitamento. O no, nomeação, e os 4 R's
é a reversão, recondução, reintegração e a readaptação. Então, essas são as formas de provimento, segundo o artigo 12 da Lei 036 de 98, SJU, do município de Marituba. Certo, galera? Bora lá? Então, aqui é o tapa no R4. Primeiramente, bora lá. Nomeação. Na nomeação, eu nomeio o aprovado classificado. Então, na nomeação, eu nomeio o aprovado classificado. Certo? Na promoção, eu promovo o merecedor e o antigão. Eu promovo o merecedor e o antigão. No aproveitamento, eu aproveito o disponível, né, que é o servidor que estava em disponibilidade. Reintegração, eu reintegro o demitido. Na readaptação, eu readapto o incapacitado. Na reversão, eu reverto o aposentado. Na recondução, eu reconduzo o inabilitado. Então, são requisitos importantes para a tua prova, para você memorizar essas formas de provimento, tá? Então, dá para você memorizar só com esse macetinho aqui, tá? Na videoaula. Certo, galera? Bora lá continuar? Galera, essas formas de provimento, ela se divide em formas originárias e derivadas, tá? Então, a forma de provimento, que eu acabei de citar anteriormente no slide anterior, ela poderá ser classificada segundo a doutrina originária e derivada. A derivada pode ser vertical, horizontal e horizontal por reingresso, certo? Qual é a forma de provimento originária? Nomeação. Quais são as formas de provimento derivada vertical? A ascensão e promoção. Quais são as formas de provimento derivada horizontal apenas? Readaptação, transferência. Quais são as formas de provimento derivada horizontal por reingresso? Eu tenho a reversão, eu tenho a reintegração, eu tenho a recondução e tenho o aproveitamento. Essas são as formas de provimento originária, derivada, tá? Essa derivada se divide em vertical, horizontal e horizontal por reingresso. Só que, galera, quando nós vamos lá para as formas de vacância, no artigo 37 ou 38 da lei, se eu não estou enganado, você aprende que existem as formas de vacância, né? Então, existe lá a exoneração, a demissão, tá? Por exemplo. E repete lá algumas formas de provimento. Então, algumas formas de provimento, elas também são formas de vacância, que está lá no artigo 37 ou 38, se eu não estou enganado. E essas formas de vacância, por ser forma de vacância e provimento para o mesmo servidor, são chamadas de formas híbridas. Certo, galera? Então, não dá para errar na hora da prova esse macetinho aqui para você gabaritar regime jurídico. Certo, galera? Bora lá. Nomeação. A nomeação, acabamos de aprender aqui que a nomeação é a única forma de provimento originária, tá? Então, aprendemos aqui que ela é a única forma de provimento originária. Tá aqui, ó. Nomeação é a única forma de provimento originária. A nomeação, ela vai se dar de duas formas, galera. Em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo, quando se tratar de cargo de classe inicial de carreira, né? Esse caráter efetivo aqui é o que, dos dois, é o que necessita de concurso público para você ocupar, né? Para você, por exemplo, ser nomeado para cargo efetivo, necessita de um concurso público que será de provas ou de provas e títulos. O cargo em comissão é para cargo de confiança, de livre exoneração, tá? É o chamado cargo adjunto. Cargo adjunto é o cargo de livre nomeação e exoneração, tá, galera? Então, lembrando que dessas duas formas de nomeação, qual precisa de concurso público? A de caráter efetivo, tá? Esse concurso público aqui, a gente vai aprender que pode ser de provas ou provas mais títulos, tá? Mais títulos. Certo, galera? Bora lá. Artigo 14. A nomeação para cargo inicial de carreira, olha que ele fala,
que a nomeação para cargo inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público, de provas, e essa prova ela pode ser objetiva, ou pode ser também objetiva e discursiva, né? E provas mais título. Esse título aqui, galera, é meramente classificatório, tá? Classificatório. Em regra, quem exige título para classificação aqui é nível superior, tá? É cargos de nível superior que exige aqui títulos para efeito de classificação. Parágrafo único. Continua aqui. Obedecida a ordem de classificação, né? Então, obedece a ordem de classificação e o prazo de sua validade, certo? O prazo de validade do concurso é 2 anos. A lei fala 2 anos, o correto é até, né? Mas a lei de Marituba fala 2 anos, prorrogável por igual período. Tá? Bora lá? Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante progressão, promoção e ascensão, bem como as diretrizes do sistema de carência da administração pública municipal, serão estabelecidos em regulamentos, são estabelecidos e regulamentados por lei, tá? Isso aqui é bem fácil, não tem como errar. Do concurso público, galera, vamos lá, está terminando essa primeira parte do regime jurídico de Marituba, seção 3 do concurso público. Vamos falar do artigo 15 e 16. O concurso público será de provas ou de provas e título. Cuidado, galera. A banca vai dizer que o concurso público será de provas e títulos. Errado. É de provas ou de provas mais título. Como eu falei para você, esse título aqui, ele é meramente classificatório. Tá? Classificatório. Então, em regra, é para nível superior. Essa prova aqui, isso depende do carro que você vai fazer, né, que você vai ocupar. Existem várias provas, né? Então, existe prova objetiva, existe a prova de redação, discursiva, existe o TAF, né? Existem vários tipos de prova, depende do cargo que você vai exercer. Artigo 16. O concurso público terá validade de 2 anos. Cuidado, lá no artigo 37 da Constituição, ele fala até 2 anos, tá? Até. Mas cuidado, no regime jurídico de Marituba, não existe o até. Então, o concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, galera, essa validade, a lei não fala aqui, deixa eu ver se ela fala aqui embaixo. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados no edital, que será difundido através de sistema de comunicação, tá? O parágrafo único não fala, mas essa validade aqui, ela passa a contar da homologação, tá? Da homologação do concurso. Certo, galera? Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, correto, tá? Marituba colocou lá 2 anos prorrogado por mais 2, que será difundido através do sistema de comunicação que o município dispuser, que hoje, logicamente, é a internet, né? A rede mundial de computadores. Galera, matamos aqui nossa primeira aula sobre o regime jurídico de Marituba. Dê like, compartilhe o vídeo, que irei gravar a segunda aula para ajudar você na sonhada aprovação, que é se tornar servidor público, ganhar estabilidade e ser um orgulho para você mesmo e para sua família. Até a próxima, galera.